Grupo RS apresenta Orgulhosamente Franca. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. Olá! Conosco hoje no programa Matheus Caetano, diretor da Divisão de Esporte de Franca, juntamente com a comissão técnica do time de vôlei feminino da nossa cidade. Vamos saber um pouquinho sobre o esporte e as suas vitórias. E hoje a conquista de 16 garotas que representaram a nossa Franca em uma viagem aos Estados Unidos para uma competição de primavera realizada em Hayes, na cidade de Hayes, em Kansas, Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Matheus, aqui conosco o Paulo, que é o técnico, do nosso time, a Fabi, que é a coordenadora, o Odilon, que é o fisioterapeuta, é isso, né? E o nosso David, que é o auxiliar técnico. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos saber um pouquinho da história dessas 16 garotas, mas eu queria começar, Matheus, conversando um pouquinho com você, que é o diretor de esporte da cidade, para a gente entender o que aconteceu com essas meninas, mas o que acontece também com o nosso esporte hoje em Franca, né? A gente sabe que está havendo algumas mudanças. Quais são essas mudanças? Por que hoje essas meninas conseguiram aí, e algumas delas, nós vamos saber a historinha delas já, mas por que essa modificação e onde essa transformação está ocorrendo? Cíntia, eu acho que é uma mudança na postura administrativa, de querer fazer o bem para a população. O foco nosso principal é atender 15 mil crianças. Esse ano a Prefeitura conseguiu, após 2 anos de administração, saltar de 8.900 vagas para 15 mil. E através desse atendimento dessas 15 mil crianças, dessa possibilidade de oportunizar as crianças, principalmente em bairros, jovens, trabalho com os nossos pessoas que já produziram para a população, igual o trabalho feito com a melhor idade. Então nós estamos trabalhando em todos os setores e oportunizando a população, e o resultado é esse que você está vendo aí. Pessoas indo para os Estados Unidos, equipes indo para a Colômbia. E a gente essas escolinhas, então, que você fala, esse aumento de trabalho com crianças, são as escolinhas de base que a gente fala, que a gente chama. Isso, nós temos atividades que a gente atende crianças a partir dos 5 anos, no caso da ginástica olímpica. E a gente tem alunos em nossas escolas de esporte com 70, 80 anos. Franca já foi sede do Jori. Então a gente oportuniza crianças de 5 anos até aquelas pessoas que já produziram muito para a nossa população, que já foram atletas consagrados e hoje são atletas da terceira idade, né? É porque do Jori eu entendo, viu, gente? Jogos da terceira idade eu entendo um pouquinho, porque eu ajudei a organizar. Mas as escolinhas de base são as crianças, né? E quantas crianças... Hoje você falou 15 mil, né? E quais as modalidades que hoje nós atendemos em Franca e temos em Franca? Olha, nós temos cerca de 30 modalidades esportivas. Entre olímpicas, entre modalidades que não são olímpicas. E nós temos algumas que já se destacam a nível, não vamos dizer profissional, porque esporte hoje no Brasil são poucas modalidades que a gente pode falar que é profissional, mas que disputam a nível de campeonato paulista, já disputaram brasileiros, sul-americanos, algumas equipes que se destacam já este ano, principalmente, que teve esse up aí de... Quais foram? A gente pode citar o próprio vôlei, o vôlei feminino, o handebol. O vôlei é destaque hoje no programa, tá, gente? Eu só vou pincelar os outros que não são destaques no programa, tá, meninas? Espere um pouquinho. E depois, no segundo bloco, a gente vai falar só do vôlei. Um grande destaque também o handebol nosso, o masculino e feminino, que depois de 20 anos volta a disputar o Campeonato Paulista. Isso para nós também é um grande orgulho. É uma vitória. Uma vitória muito grande. Uhum. Atletas que participaram, conseguiram classificação para o Troféu Brasil no atletismo. Então a gente está assim, muito feliz com o apoio que a gente está tendo da Prefeitura Municipal, o reconhecimento do prefeito Alexandre, de nos apoiar e fazer com que o sonho dessa moçada aí seja concretizado. Esse público que é atendido,
Existe uma prioridade nesse atendimento ou qualquer pessoa pode buscar a escolinha? Existe uma prioridade? Não, a prioridade é que a gente está tentando, saltou desse número, bem dizer, dobrou o número de pessoas atendidas, que basta procurar na sua região, no seu bairro. A gente tenta oferecer todas as modalidades próximas à casa da pessoa. Um exemplo, você vai pegar o Parque Vicente Liporace, e lá você tem escolinhas de futebol, escolinhas de judô, você tem escolinhas de handebol. A gente está organizando para oferecer a natação naquela região, lá no bairro Santa Terezinha. Então, é fazer o exame médico, estar apto a fazer a atividade e ver aonde vai se adaptar. Gente, nós vamos falar agora do vôlei. O Paulo tem quantos anos? Paulo, se fosse você, não falaria não. Paulo, quantos anos nessa jornada da escolinha de base? Não, eu falo até com muito orgulho. São É uma brincadeira. 33 anos, né, que eu sou funcionário da Prefeitura de Franca. E 33 anos fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho formativo, né? Você sempre esteve esse tempo todo junto com a turma do vôlei ou não? Sempre fui técnico de voleibol. Eu vim, na época, eu não sou daqui de Franca, né? Eu vim para cá para montar uma equipe masculina de vôlei, né? Inclusive eu tenho pais de atletas minhas aqui que participaram, até o próprio prefeito. Ah, que coisa boa. Foi nosso atleta aí. E eu vi que a vocação da cidade era mais para o feminino. Aí, junto ao seu Pedro, que foi que me trouxe aqui, o Pedroca, e eu falei para ele, olha, vamos investir no vôlei feminino, que eu acho que tem um potencial maior, né? E foi aí, dali para frente, eu fiquei só no feminino. A gente vai saber um pouquinho mais da história do Paulo, da sua experiência e dessas 16 jovens que estão aqui conosco, mas eu vou chamar um intervalo e a gente volta daqui uns minutinhos. E nós voltamos no nosso segundo bloco, agora com bate-papo com o Paulo, que é o técnico das nossas garotas do vôlei. E a gente quer saber um pouquinho. Paulo, surgiu esse convite então para as 16 garotas de Franca do voleibol nosso feminino chegar aos Estados Unidos. Como é que aconteceu? Foi uma coisa assim que já eu acreditava que mais dia menos dia ia acontecer. Nós temos muitas meninas aqui de Franca, hoje de Franca, morando nos Estados Unidos, são 8, que eu lembro, né? E essas meninas saíram daqui, jogaram na Europa, e pararam nos Estados Unidos. E essas meninas passaram pelas suas mãos. São todos jogadores daqui de Franca, da cidade de Franca, né? E muitas acabaram estudando, formando. E uma dessas jogadoras chegou a ser técnica dessa universidade, por muito tempo, né? E quando ela se tornou técnica, ela sempre me convidava. Você vem aqui, participa, a gente tem um torneio de primavera aqui que é muito legal, tal, queria que você... Só que a gente nunca tinha condição de ir, né? Era muito difícil, fica muito caro. E por coincidência, o ano passado ela esteve aqui em julho, veio assistir algum jogo nosso, estava ela e o marido, e me apertou de novo. Falei, você tem que ir, vamos levar esse time para os Estados Unidos. Eu falei, olha, se você nos ajudar, se a universidade ajudar, a gente pode até... Aí passou um tempo, entrou em contato com a Fabiana e disse, olha, vocês têm que pagar a sua passagem, arruma a passagem que o resto aqui a gente vai organizar tudo. E aí a gente comunicou a prefeitura, o patrocinador, uns amigos meus aí de empresa, tal, todo mundo topou e a gente conseguiu esse dinheiro, a gente foi. E foi muito bonito. Foi muito bonito para mim também, foi muito até emocionante, né? Foi a primeira vez que você saiu com um grupo seu para o exterior, Paulo? Sim, daqui de Franca, sim. Essa experiência foi única, então, para todo mundo, né? Foi um momento, foi a primeira vez de todos, da comissão técnica que inesquecível, se formou. sabe? Além do fato da competição, o fato de eu rever essas meninas, né? Eu conheci essas meninas garotinhas, desde escolinha, conheço a família, sei onde morava. E foi muito emocionante de ver o sucesso que essas meninas tiveram lá, né? Hoje são casadas, com família, estão bem de vida, bem de situação, felizes lá, né? Então a gente sente assim, sabe, puxa vida, né? Através do esporte, elas conseguiram uma coisa que eu acho que seria impossível conseguir aqui no Brasil, né? E eu sempre passei para elas aí, para nossas jogadoras também,
o tanto que é importante isso, né? Essa força de vontade, que são meninas que batalharam bastante, lutaram bastante, tiveram bastante coragem, né, de sair, de se aventurar, mas sempre com a cabeça no lugar, e eu fiquei muito emocionado, assim, de Imagino também, Paulo, que a sua emoção deve ser pelo reconhecimento de querer você lá também, né, Paulo? Reconhecimento do seu trabalho. Foi muito legal, sabe? A gente interagiu bastante, que foi uma viagem diferente, né? Além da competição, a gente interagiu muito, a equipe nossa interagiu muito com uma outra cultura, com um outro povo. Foram quantos dias lá? Nós ficamos 12 dias, né? Foram 12 dias. Matheus acompanhou. Isso. E foram dias assim, sabe? 12 dias vivendo muito, assim, sabe? Dentro interagiu com a equipe deles, com a própria universidade, com a comissão técnica, com as meninas. Foi muito emocionante. A gente vai fazer umas perguntas depois para as meninas, saber um pouquinho da opinião, o que elas sentiram dessa experiência. Mas eu queria saber da comissão técnica, assim, da Fabi, do Odilon e do David, né? Para vocês, o que foi para vocês viver esse momento e levar as nossas francanas, né? Então, para mim foi uma experiência única, conhecer outro país. Acho que eu não conseguiria ir se o voleibol e o Paulo não me desse essa oportunidade. Eu fui atleta também nos anos 90 dele e faz 4 anos que eu estou com o voleibol de Franca. Então eu estou diretamente ligada às atletas de fora que moram no apartamento, tem algum problema médico, tudo eu que resolvo. Fico dentro de quadra, viajo, eu estou sempre assim, 24 horas vôlei. Respiro vôlei. Sim, adoro. E essa preparação da turma, lidar com essa expectativa, essa ansiedade, as TPMs, que eu imagino que deva sobrar um pouquinho para você, né? Mas ou não, Paulo coordena bem essa oscilação hormonal das mulheres, Paulo? Não, olha, dificilmente. Eu acho que o atleta, ela consegue até superar isso, sabe? Eu tive, assim, poucas meninas que tinham problema nesse período e tal, mas o esporte é tão bom que até nisso ele acaba amenizando, sim. Olha, uma dica então para as mulheres que estiverem nos assistindo. E até cientificamente é provado que o rendimento até é melhor. Odilon, e você, como fisioterapeuta, assim, o que para você acrescentou? Qual a sua visão para a vida dessas meninas nessa experiência? Então, como o Paulo disse, para a gente que trabalha com esporte foi fantástico, né? Porque além do torneio, a gente trabalhou 12 dias num ambiente que é referência mundial no esporte, né? O sistema educacional deles, universitário. Então foi muito legal. Então, para a sua profissão também foi importante adquirir conhecimento da técnica que eles usam, etc. Sim, porque lá nós treinamos, a gente faz um trabalho preventivo com as meninas e a gente trabalhou no ambiente de trabalho deles. Foi muito legal, houve uma troca entre os profissionais, foi bacana. Foi um verdadeiro sonho para quem gosta de esporte, vivenciar uma estrutura americana assim no dia a dia, foi fantástico. Paulo, o seu time de voleibol, são as 16 meninas, foram todas, teve uma pré-seleção. Como é que foi essa triagem para fazer essa competição? Nós tivemos uma campanha o ano passado no Campeonato Paulista muito boa, né? Uhum. Então a gente presenteou as 12 que estavam jogando o ano passado, né? Sim. Até as que estavam em recuperação, que foram lesionadas, eu levei também. Porque foi assim uma campanha fantástica o ano passado e eu queria presenteá-las e surgiu essa oportunidade. E todo mundo se esforçou também, né? Uhum. A gente teve ajuda muito da prefeitura, dos patrocinadores, mas nós aqui também fizemos rifa, fizemos um monte de coisa para viabilizar essa viagem. Então, foram as 12 atletas que participaram do Paulista ano passado. E essa disputa, essa participação, qual que foi a colocação, então, dessas meninas? Então, lá, o torneio lá, ele é um pouco diferente do nosso aqui. Ele é participativo? Ele é participativo. É um campeonato, nós jogamos, você tem uma ideia, num dia nós jogamos 10 vezes. 10 vezes num dia só, né? Nós fizemos um jogo com a universidade, que foi um jogo oficial, né? Um jogo assim mais que teve a entrada de bandeira, aquele tal, foi tipo assim
uma abertura desse torneio, né? E depois a gente foi para esse campeonato que eu achei muito interessante, aonde ele é com tempo, uma coisa diferente, né? E eu vou assim, eu gostei muito de participar O formato diferente. E eu achei bastante interessante e muito produtivo. Porque a gente faz o esporte, eu penso assim, a gente percebeu que eles conseguem massificar, né? Quer dizer, todo mundo participa, quer dizer, a gente estava lá com 12 clubes, com 12 universidades jogando ao mesmo tempo e todo mundo participa, todas as atletas, então é uma coisa muito legal, achei a ideia muito boa. Você exclui o mínimo possível, né? Não exclui, Não tem exclusão. que eu acho que o grande desafio do esporte, que eu vejo muito aqui no Brasil, por ser altamente competitivo, é você excluir, né? E normalmente esse cara que é excluído do esporte, ele vira diretor de escola ou vira empresário. E aí esse cara jamais vai poder dar o retorno que a gente espera. E a gente viu isso, né? Lá a gente conseguiu ver isso. A gente participou de uma reunião lá na universidade, onde ex-alunos antigos, né, pessoas já de idade, fazendo doação em dinheiro para a universidade. Aí eu até questionei, falei assim, mas não, é o seguinte, eu devo muito a essa universidade. Eu ganhei muito dinheiro porque eu estudei aqui. Então eu sinto na obrigação de retribuir a universidade. A importância que eu entendo do intercâmbio, né, Matheus, é até para você entender um pouco a cultura e trazer, quer dizer, a gente está vendo aqui um outro formato de competição que talvez essa evolução de pensamento, essa mudança de competição, a gente agregaria muito mais pessoas para o esporte do que hoje nós temos. Quem sabe a gente não traz esse formato para cá, né? Com menos exclusão, né? A parte administrativa é muito interessante, como eles fazem, como eles tratam os alunos, como eles, o formato. Então foram 12 dias intensos de aprendizagem. Mas eu vou querer conversar agora no terceiro bloco, vou ter que encerrar o segundo, mas a gente vai conversar um pouquinho no terceiro bloco agora com as atletas e saber delas, o que elas sentiram, o que elas viveram. Queria agradecer muito a participação da comissão técnica agora no segundo bloco e a gente volta para o terceiro bloco agora com as atletas. E nós voltamos no nosso terceiro bloco. E nós somos orgulhosamente franca, né, Paulo? Porque aqui, olha, 16 garotas lindas e hoje colhendo fruto de uma semente que foi plantada, não é, Paulo? Realmente. Conta você, então. É muito gostoso isso, né? Você participar, que no fim você acaba participando da vida dessas garotas aí, né? A gente vai acompanhando, pega desde criança e vem acompanhando. Isso é muito gratificante e é o gás que vai dando pra gente progredir, ver o sucesso delas, né? Em especial, a gente, assim, gostaria, meninas, todas vocês, primeiro de deixar os nossos parabéns, né? Em nome do programa, Orgulhosamente Franca, em nome da cidade. Foi uma experiência única, né, Matheus? Com certeza. Vocês têm a vida pela frente. E em nome dessas três que estão aqui, que vão conversar agora conosco, que vão falar um pouquinho dessa experiência, do que elas sentiram, da Isabel, da Tamara e da Pamela. A Tamara e a Pamela, né, elas foram selecionadas, convidadas, convocadas, né, Paulo? Convocadas para a seleção brasileira. E isso é um motivo de muito orgulho, porque é isso que nós estamos dizendo agora do Paulo, a sementinha que foi plantada, que germinou e que está colhendo fruto. A Isabel também, ela só não está na seleção hoje porque está com uma lesão. Então são atletas que foram trabalhadas na escolinha de base, que cresceram aqui, aprenderam aqui e estão crescendo, né, e produzindo. Então eu queria saber, Isabel, você que vivenciou esses momentos com todas as suas colegas, o que você sentiu? O que você está trazendo de experiência nesses 12 dias? Bom, primeiramente eu queria agradecer por estar aqui hoje. E bom, como você já disse, eu estou lesionada, né? Mas assim, o que eu gostei mais foi da recepção do time por si, de lá, né, da faculdade. Porque todas as meninas, assim, desde o começo, elas queriam assim, praticamente ser nossas amigas, sabe? Você sentia que elas queriam que a gente ficasse lá mais um tempo. Então, assim, eu gostei muito
dessa hospitalidade, né, de Kansas, de Reis, daquele lugar. Então, assim, o que eu vou trazer para cá, para o nosso país, é isso, né, essa amizade com todo mundo, tentar espalhar isso. Tamara, mais nova, convocada da seleção brasileira de voleibol. O que você sentiu? O que você trouxe? O que você vai levar agora no seu coração para o resto da sua vida, com essa sua experiência? É uma experiência muito boa. Foi uma emoção muito grande estar lá. Igual elas disseram, as meninas são muito amigáveis, todo mundo muito educado, muito gentil. E só lembranças boas a gente traz para cá. E você, Pamela? Foi a experiência única, né, isso. A gente nunca esperava que a gente ia ter uma oportunidade de viajar com o grupo, ainda mais para o exterior. E chegando lá, uma cultura diferente, uma educação diferente, um país diferente. Aí você absorve tudo que é de bom e traz. E a gente vai tentar passar agora, igual o Paulo sempre fala, os jovens, tentar mudar um pouquinho o Brasil para melhor. Que coisa boa, mensagem boa essa, Paulo. E agora eu queria perguntar, para a gente finalizar o bloco, finalizar o programa, diz que quem viaja sempre tem uma história engraçada para contar. O tigre. Ai, quem vai contar uma história? Hã? Não tem? Conta! Bom, o que aconteceu foi que a gente estava esperando o ônibus para voltar pro hotel, mas antes tinha, né, um tigre representando a universidade. E como eu, turista, resolvi tirar a foto no tigre. Só que esqueci meu celular lá. Aí, quando já estava chegando próximo do ônibus chegar, aí eu lembrei. O celular lá? Lembrei, Mas o bom, que igual o salário da educação de todo mundo lá, ninguém tocou no celular. Cheguei e tava no mesmo lugar. Aí você voltou para buscar? Foi. Desesperada. E a foto estava intacta. Chegou lá, tava no mesmo lugar, certinho. Tá vendo? Um país super civilizado, né? Pois é. Essa é uma ótima lição que a gente pode falar que vocês trouxeram de lá, né? Não é? Gente, eu queria agradecer. Matheus, você quer finalizar com alguma colocação, programa? Eu acho que essa oportunidade que nós todos tivemos, assim, como profissional da área, eu acho que foi, igual elas falaram, a recepção que nós tivemos, aquela imagem que o americano é muito frio, eu acho que isso ficou apagado, né? E foi uma coisa, assim, que eu propriamente, assim, como profissional, igual o Odilon falou, igual o Paulo falou, esse orgulho de trabalhar com o Paulo, profissional de 33 anos aí, ver as meninas que foram trabalhadas aqui em Franca, né, nos olhos da Fernanda, da Lili que está lá, da Marina que foi recepcionada, as meninas que estão lá, de ter tido o Paulo como técnico, e que vocês valorizem isso que está sendo, essa oportunidade que vocês tiveram e que está realmente nos pequenos detalhes. A gente não vê um papelzinho na rua, não vê um chiclete jogado, essa questão dessa coisa do celular, depois de quase 20 minutos está no mesmo lugar, várias pessoas passaram por ali, que é um ponto de transição, e eu acho que a gente pega dessa viagem aí, foram os pequenos detalhes que a gente pôde observar. E eu, como nesse papel de administrador, pude ver como que a gente tem muito a melhorar e caminhos para melhorar. Paulo? Uma coisa que eu sempre, no encerramento da nossa viagem, eu quis deixar uma mensagem, que é mais ou menos isso que a gente está comentando aqui. Porque o Brasil é um país que não é o problema de dinheiro, a questão não é dinheiro. O Brasil é um país muito rico, né? Mas é uma questão de cultura mesmo, né? Então eu falo muito para as meninas o seguinte: a gente nunca vai deixar de ser brasileiro, que muitas vezes a gente vê pessoas que vão para esses lugares, voltam falando mal do Brasil, não, eu acho o seguinte: a gente mora aqui, a gente vive aqui, e aqui que a gente vai acabar morrendo. Então, tome aquilo como exemplo, né? E procurem ter atitudes de mudança, né?
pode começar lá na sua rua, não precisa pensar no grande não, mas na sua rua, que aí a gente começa a mudar o país, né? A gente está sofrendo hoje aqui, o país está famoso hoje por toda essa bagunça que está virando de corrupção, tudo, isso nos envergonha muito, mas quando a gente tem vergonha já é um bom sinal. Porque quando a gente não tem nem a vergonha disso aí é um mau sinal. Então, eu estou focando muito nisso, né? Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, tem tudo para dar certo, como os Estados Unidos deu, né? Mas a gente tem que ter atitude e mudança mesmo. A gente não tem que ter medo de mudar, tem que fazer mudar. É isso. Por isso que as sementes do Paulo dão tão bons frutos, né, Paulo? A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Essa é uma frase do Bernardinho. Então fiquem em paz todos nós, todos vocês de casa, e tenham todos uma ótima semana. All of these moments just might find their way into my dreams tonight.